Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Os indivíduos e as pequenas e médias empresas foram as vítimas mais frequentes de ciberataques em Portugal no ano passado. No entanto, quem mais sofreu impactos destes ataques foram organismos da administração pública. Estes dados estão no último relatório do Observatório de Cibersegurança do Centro Nacional de Cibersegurança e mostram-nos como a ameaça é transversal e obriga à prevenção e resposta de todos, do simples cidadão às grandes empresas, passando pela máquina do Estado. Estamos preparados para estas ameaças? Como é que podemos ficar mais ciberseguros? É o tema da Capa à Contra Capa desta semana, com base no livro A Cibersegurança em Portugal, publicado agora pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria de Pedro Veiga, professor catedrático aposentado do Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, um dos nossos convidados no programa de hoje, que se junta José Alegria, ex-responsável máximo de cibersegurança da Altice e atualmente Board Advisor da Redshift Global. Com eles vamos falar sobre cibersegurança em Portugal. Muito obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-los aqui. Pedro Veiga já tinha estado aqui numa conversa prévia sobre este assunto, num outro programa que quem quiser ouvir pode voltar a ouvir. É a vantagem da nossa natureza digital dos podcasts, onde esta conversa também se insere. Talvez vamos começar por olhar um bocadinho para os incidentes e as ameaças. Pedro Veiga, eu fiz esta referência do relatório que serve para perceber o tipo de incidentes que mais têm atingido as diferentes entidades, desde do cidadão normal até às grandes empresas. Phishing, smishing, engenharia social, ransomware. Estas ameaças são ciberameaças. Sentem-se em Portugal com igual, peso face ao resto do mundo? É a mesma ameaça que vai pelo mundo fora? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para poder vir aqui falar sobre vários temas do livro que escrevi. O relatório que referiu mostra, penso, a ponta do iceberg. Os problemas são enormes, muito graves, e muitos não são reportados porque, para já, muitas vezes as empresas não se aperceberam deles. Aliás, o John Chambers, que foi CEO da Cisco durante muito tempo, dizia que há dois tipos de empresas. As que já foram atacadas e sabem, e as que já foram atacadas ou estão sob ataque e ainda não sabem. Portanto, esse tipo de problemas, por exemplo, o ransomware, há muitas empresas, e já agora para o público entender, ransomware basicamente é um software que entra no nosso computador por várias vias, múltiplas vias, normalmente por falta de proteção ou erros dos utilizadores, e cifra o conteúdo dos dados do computador. E depois pede um resgate, a palavra inglesa ransom é de resgate. E isso tem sido um ataque muito comum no estrangeiro e em Portugal também, por exemplo, no setor da saúde, porque é um setor em que, se os sistemas paralisarem, há vidas em risco e, portanto, essas entidades são tentadas para salvar pessoas, a pagarem o resgate. Mas também atinge pessoas individuais por descuido. Já agora, eu há uns anos fui coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança e foi durante os primeiros meses em que lá estava que houve um dos maiores ataques de ransomware que há memória. Mas, portanto, há imensos tipos de ataques. A engenharia social que referiu... É o nome nos remete para outras questões. O que é engenharia social? Pronto, para já eu refiro no livro que não gosto nada do termo engenharia social. Tenho formação de engenheiro e associo a engenharia ao uso de conhecimento científico rigoroso para fazer algo. E o termo engenharia social hoje é usado para aquilo que eu também, que sou mais velho, de enganar o outro. Portanto, é manipular as pessoas e tentar que elas sejam enganadas. O termo engenharia social, e depois o José Alegria, que está aqui ao lado, sim, poderá também comentar sobre isso, é um termo que me repugna um bocadinho. Mas basicamente é enganar as pessoas. Os últimos meses têm sido marcados, e eu não tive tempo no livro de referir isso, porque são coisas muito recentes, aliás estão a acontecer a um ritmo enorme,
por exemplo, o famoso ataque Olá pai, olá mãe. Sim. Em que uma pessoa recebe uma mensagem, olá pai, olá mãe, a dizer perdi o telemóvel, estou a telefonar de um telemóvel, estou a mandar a mensagem do telemóvel de um amigo, se faz favor envia-me 50 euros. E outro tipo de ataques, estes muito recentes, a semana passada, em que utilizando a técnica de spoofing basicamente é conseguir falsificar o número do chamador, aparece um número de uma entidade que em princípio é credível, como a Polícia Judiciária, as finanças, o hospital, e as pessoas vão atrás do que lhe é dito do outro lado e normalmente o objetivo dos criminosos é roubar dinheiro. A pessoa é levada a transferir dinheiro para uma ameaça cada vez mais sofisticada. Exatamente. A tecnologia tem vindo a aumentar. Há também, quando eu era coordenador do Centro de Cibersegurança, lembro de uma vez ir a uma reunião em Bruxelas com o vice-presidente da Comissão Europeia, em que ele, no meio do que disse, o cibercrime neste momento é uma indústria muito rentável, porque com relativamente poucos recursos conseguem-se cometer grandes golpes. E, portanto, há uma indústria por trás disto. O phishing as pessoas conhecem mais, com mais facilidade, já ouvem mais falar do que outras dimensões. É porque afeta mais o cidadão do que outras entidades? Não, o phishing foi das primeiras tentativas que houve, que era através de mails, o famoso caso do Príncipe da Nigéria, que começou no início da década de 90 do século passado, em que as pessoas viam um mail que prometia mundos e fundos para a pessoa para a pessoa receber na sua conta dinheiro do Príncipe da Nigéria. Foram os primeiros. Depois a tecnologia usada foi evoluindo para o smishing através de SMS ou mensagens do WhatsApp, que são equivalentes, e há também o phishing, que é voice phishing, que é telefonam para uma organização, fazem-se passar, isso pode ser em simultâneo com o spoofing, fazem-se passar como estando a telefonar de uma empresa e com insinuações, portanto são pessoas que são treinadas, começam a insinuar-se e a pessoa do lado de lá acaba por fazer algo que não devia. Tipo, por exemplo, estou-me a lembrar de alguns casos que aconteceram nos últimos meses, telefonam a dizer, olha, aqui é da empresa X, ou o nosso IBAN mudou, tivemos necessidade, já não é este, dão um número de IBAN diferente, quando fizerem a transferência bancária, façam para este novo IBAN. E a pessoa cai na esparrela, para usar um termo comum. Certo. José Alegria, este tipo de ameaças pendem mais sobre o cidadão comum ou com as grandes empresas a que a sua vida esteve sempre ligado, também, digamos, padecem da mesma vulnerabilidade sob este ponto de vista. O que quero chegar é se a realidade, de facto, da grande empresa mais preparada, com departamentos de tecnologia, acaba por ser sujeito ao mesmo tipo de ameaças do nosso cidadão no seu telemóvel, no seu PC. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Deixe-me clarificar algo. O que se referiu de ameaças há dois tipos diferentes. Um são meios para e outro é consequência do meio para. O phishing não é em si o objetivo final. O phishing tem como prioridade a captura de credenciais. A primeira prioridade do phishing é a pessoa, de forma ingênua, dar informação que permita depois a quem adquire as credenciais acabadas de roubar através do método de ataque phishing, chamam-lhe o ataque vector, portanto o vetor de ataque. O phishing, o smishing, muitos deles são de ransomware, é o resultado final. Para chegar ao ransomware, o atacante final utiliza as credenciais que foram roubadas através de uma campanha de phishing para depois, com base nessas credenciais, poder entrar legitimamente, entre aspas, porque tem as credenciais, nos computadores dos visados. Aqui a relação entre cidadão e empresas está ligada, porque se roubarem a sua credencial enquanto cidadão, você alegremente está em casa a trabalhar no seu computador ligado à empresa, e particularmente quando foi da Covid isso aconteceu, as pessoas estavam em casa, e então é um passo intermédio. As pessoas roubam-lhes as credenciais, mas o objetivo último ou obter informação da conta bancária do home banking desse cidadão ou obter acesso à empresa. E isso é feito depois num segundo estágio. Portanto, temos hoje, o crime organizado é uma autêntica organização vertical.
e subcontratam entidades especializadas no chamado roubo de credenciais. Não são eles que fazem o ataque final, eles apenas roubam credenciais, validam, atribuem-lhe um preço, se é credencial de um administrador de um sistema, por exemplo, que tem privilégios de acesso a sistemas centrais numa organização, o valor dessa credencial, que é pré-validada, porque eles fazem login, testam, sem fazer grande ruído, isto é, de forma surretícia, e então esse conjunto de credenciais é posto à venda para uma entidade que depois é especializada no ataque. Portanto, estamos a falar do cibercrime. Isto é uma área que as empresas têm que investir, que é cibercriminologia, e em Portugal há muito poucas pessoas, a exceção da PJ, malta que regressou da Europol, grandes entidades, que são pessoas, como o meu caso, como Chief Information Security Officer, que têm que ter como obrigação estudar os modus operandi dos vários grupos de cibercrime. São completamente diferentes aqueles que se especializam a tentar obter credenciais para fazer fraude do ponto de vista do home banking, do que aqueles que estão especializados para lançar um ataque agressivo de ransomware. Aliás, nos Estados Unidos o ransomware já começa a ser, já há muitas pessoas como eu, especialistas nesta área, que querem que se reclassifique o ransomware não como um ato de cibercrime, mas como um ato de ciberterrorismo. Porque muitas vezes o rácio entre o lucro do assalto versus a destruição, particularmente nos hospitais, quer dizer, uma pessoa que lança um ataque de ransomware sobre um hospital público, que muitas vezes não tem dinheiro para pagar o ransom, e deixa um hospital durante 10 dias ou mais sem poder ter acesso aos registros dos seus clientes, isso é um ato de terrorismo. Hoje não é assim que é classificado como cibercrime. E podíamos associar isso também a outras infraestruturas ditas críticas. Completamente. Não é? Portanto, do impacto que podem ter. Isso aconteceu há uns anos no nosso principal fornecedor de energia elétrica. Aconteceu, felizmente não teve impacto na componente operacional, teve impacto em questões de negócio, portanto não afetou o serviço aos clientes, mas podia ter afetado. Mas aconteceu nos hospitais. O Hospital Garcia da Horta teve um ataque de ransomware que de facto afetou os serviços. Portanto, existe um leque grande de métodos. Portanto, a engenharia social é um método para extorquir, e o termo é esse, extorquir credenciais de um cliente não avisado, e hoje está altamente sofisticado para poder, mesmo pessoas com formação que podem cair nessa situação, e portanto há eu costumo dizer que a relação entre a cibersegurança, entre o cibercriminoso e quem faz a ciberdefesa é um jogo, do ponto de vista da teoria de jogos, é um jogo assimétrico. Quem tem que defender em toda a frente de ataque, portanto que ele não sabe prever por onde é que vai o ataque incidir, e quem ataca pode especializar. E diz-se que o criminoso está sempre um passo à frente. Aliás, isto é conhecido, não é? Os criminosos sempre utilizaram a tecnologia de forma mais, digamos, tiveram uma preocupação e fazem investimento em tecnologia de forma mais primeiro que quem defende, e têm muitas vezes um nível de conhecimento muito grande. Muitos destes grupos de cibercriminosos têm uma relação estranha com os Estados-nação. Por exemplo, vou usar a palavra alegadamente, não é? Porque nestas coisas, com base na China, Coreia do Norte, Irão e Rússia, muitas vezes estes hackers são tolerados nesses países, desde que não ataquem as suas próprias infraestruturas, porque depois dão um jeito quando o Estado precisa de desorganizar. Essa é uma parte que queria levar mais para a frente da nossa conversa. Ainda neste tópico, José Alegria. Falou logo à cabeça da nossa conversa em crime organizado. Sim. E falou em ciberterrorismo. Portanto, estamos a falar de estruturas interessadas numa destruição. Não é destruição. No impacto, sim, mas que causam um certo impacto. Não. Nós, felizmente, não temos sentido. Vamos cá ver. Não sente, mas pode ter intenção. O cibercriminoso, a intenção é financeira. Okay? É uma empresa. Eles querem lucro. Não ganham nada, muitas vezes destroem por alguma incompetência no processo, e o efeito colateral do objetivo que é ganhar dinheiro causa estragos.
E muitas vezes não é pensado. Dou um exemplo. Alguém que ataca um hospital público, não sendo um ativista ou não sendo terrorista, sendo um cibercriminoso, é porque não fez o trabalho de casa para perceber que aquela entidade, eles estão convencidos que aquela entidade, sendo um hospital, tem dinheiro como hospitais privados nos Estados Unidos. E pode acontecer que não, que é um hospital público que não tem. Mas a esmagadora maioria dos chamados cibercriminosos, o objetivo é financeiro. E é esse que eu, enquanto responsável numa empresa, estou preocupado. Porque os ativistas, muitos dos atos de ativismo, não sendo ativismo orientados, por exemplo, no caso da Ucrânia versus Rússia, que são ativistas altamente especializados e que são perigosos porque têm um know-how muito grande, a maior parte dos ativistas são os chamados script kids, são miúdos que muitas vezes com algum know-how, esses não preocupam organizações com o mínimo de preparação. O problema está na questão organizada. Preocupam organizações não preparadas. Sim, mas a minha questão direcionava-se para o seguinte: a escala financeira, no fundo, que está a falar, remete-nos, pergunto-lhe, para ataques cada vez mais dirigidos onde realmente há grande verba, eventualmente, no alvo, e menos ao cidadão, ao pequeno crime, São grupos diferentes. É como se fosse a grande criminalidade e o crime de esticão. São grupos diferentes. Estes grupos organizados que alegadamente estão associados a países, particularmente Irão e Coreia do Norte, que têm restrições, grandes bloqueios do ponto de vista de circulação financeira, eles têm que angariar dinheiro. E, portanto, o objetivo primário deles é financeiro. O que não quer dizer que os mesmos técnicos, em situação de crise de ordem mais militar, não sejam usados para lançar ataques com impacto mais destrutivo. Mas repare, para o cibercrime isto não é útil. O que é que eles ganham em lançar um ataque? A não ser que alguém pague. Há situações em que há uma terceira parte que paga para destruir. Por exemplo, uma empresa que está em bolsa para privatização, é conveniente, para baixar o preço da cotação, que tenha um ataque destrutivo. Não é ransomware, aquilo que se chama wipeware. Wipe é limpar. Em vez de encriptar os dados, apaga os discos todos, apaga o sistema. Houve uma empresa em Portugal, que há uns anos atrás, que sofreu um ataque desse tipo. Nunca se consegue, muitas vezes, perceber a origem, porque as nossas próprias forças de segurança têm dificuldade em imputar, digamos, quem está por trás disso. As nossas portuguesas ou as europeias e mundiais? Há de reparar que na maior parte dos relatórios é alegadamente. A palavra alegadamente nunca vem preto no branco. São raros os casos em que acontece isso. Portanto, existe também este modelo, que é um modelo económico, que é uma terceira parte paga a um grupo de hackers para destruir uma entidade cujo objetivo é baixar o preço cotação para que possa haja uma aquisição menos comum. Agora, do ponto de vista de um ataque de caráter destrutivo com motivação de Estado-nação, eles existem, até porque estes grupos muitas vezes são utilizados, os mesmos recursos são utilizados em configurações diferentes, mas isso não é comum acontecer e por uma razão evidente. Nenhum Estado-nação quer mostrar o seu jogo. Assim que um Estado-nação lança um ataque à séria, um ciberataque à séria, está a demonstrar o que é capaz. Muitas vezes está a demonstrar que tem a rede do atacado já comprometida e muitas vezes tem as redes de potenciais alvos no futuro já comprometidos para quando for mesmo necessário. Portanto, não andam a lançar ataques desses todo o dia. Percebe? Muito bem. Aqui pano para mangas. Pedro Veiga, uma das frases que qualquer pessoa compreenderá do seu livro é esta: o elo mais fraco são as pessoas. E até põe um ponto de exclamação no seu livro, dizendo que usa-se muito isto nestes contextos de cibersegurança. Aqui podemos ligar também ao cidadão, porque foi muito bem colocada a questão da Covid-19, trouxe a questão do teletrabalho, a entrada, mas também serviu ou não, pergunto-lhe, para que as pessoas tivessem mais noções que pudessem prevenir incidentes de cibersegurança. Estou a falar do cidadão, mas também da sua responsabilidade em relação à empresa. O que é que acha sobre isso? Bem, eu no livro falo do elo mais fraco são as pessoas em vários contextos. Por exemplo, numa empresa podem ser os dirigentes que não se apercebem da importância de proteger as suas infraestruturas digitais. Não há uma verdadeira governação da digitalização da empresa. Outra podem ser os técnicos que na parte técnica implementam a segurança. Há uma grande falta de recursos humanos. Muitas vezes esses recursos humanos são caros
e nem sempre têm a qualidade desejável, porque há uma grande falta de recursos humanos. Portanto, é um outro elo fraco, é o pessoal técnico que não tem as competências, não se atualizam, porque isto também está a evoluir a uma grande velocidade. E depois, mesmo nos departamentos não técnicos, aquele exemplo que eu dei há pouco de uma pessoa que recebia um telefonema a dizer o IBAN mudou, Sim. por exemplo, na parte financeira, os funcionários têm de ser, os trabalhadores têm de ser formados relativamente ao tipo de ataques, à sua evolução, portanto a formação tem de ser consecutiva para não cometerem os erros. Uma empresa que não investe na formação dos seus trabalhadores não vai longe. Desse ponto de vista, não estou a falar dos departamentos tecnológicos das empresas, estou a falar do trabalhador que não lida, digamos, tecnicamente com essa questão. Sim, até pessoas que estão a um balcão a atender ao público podem ser manipuladas para cometer alguns tipos de crimes sem se perceberem. Há vídeos no YouTube muito curiosos sobre ataques desse tipo. Portanto, o elo mais fraco são as pessoas. Também se refere ao facto de hoje em dia os smartphones estão tão divulgados, as pessoas têm na sua mão, na sua carteira, um equipamento altamente sofisticado, muito mais poderoso do que os equipamentos com que eu comecei a aprender programação e também o caso de José Alegria, e as pessoas não se percebem da complexidade e fazem as maiores asneiras. Por exemplo, instalar apps por tudo e por nada. E depois as apps já não fazem falta e as pessoas não as apagam ou não as atualizam. Já agora há poucos dias passei no centro de Colombo, estava à espera de uma loja abrir-se e vi ao lado há uma barbearia que tem uma app para a pessoa marcar um corte de cabelo. Portanto, hoje em dia há apps para tudo. Há uma app famosa que agora aparece aí nas redes sociais que promete umas compras a preços supostamente muito baixos, que eu conheço imensas pessoas que a instalam. Portanto, as pessoas instalam apps sem se preocuparem com o que é que estão a partilhar. Portanto, quando aparecem aqueles contratos, a pessoa diz, partilha tudo, possa aceder aos seus ficheiros, possa aceder às fotografias, à localização. Portanto, as pessoas são o elo mais fraco porque são desmazeladas. E depois há um outro aspecto que é, por exemplo, a proteção com PINs ou com impressões digitais. Muitas pessoas não têm o cuidado de proteger suficientemente o dispositivo. Porque depois também há a segurança física que é importante. Já agora vou pegar num assunto que aconteceu há poucos dias, o roubo de computadores no Ministério da Administração Interna. Sim. A segurança física dos equipamentos também é importantíssima. Deixar equipamentos... Não basta dizer o computador não tem nada de... A segurança física também... É um pouco difícil de acreditar que um computador possa não sei. Sobre isso não me sinto à vontade para comentar. Mas não estou a falar do caso, não estou a falar do caso em si, mas numa entidade que tem supostamente uma ligação em rede, de alguma forma alguém pode, pela segurança física que é violada, pode chegar de facto à rede. Há imensos truques para fazer, mas, por exemplo, o meu smartphone, eu vejo muitas pessoas com o smartphone, com o bebê ao colo e dão o smartphone à criança. Se cair e se partir, o equipamento, se não tiver feito cópias de segurança, as pessoas perdem imensa informação valiosa que tinham no seu equipamento. O que é que o José Alegria queria dizer aqui? De facto, ouve-se sempre que o ser humano é o elo mais frágil. Sim. Mas exatamente por isso é potencialmente o elo mais fraco. Mas exatamente por isso, nas organizações, é absolutamente fundamental que exista governança, que exista alguém, porque estas coisas evoluem com uma velocidade tal. Se não houver alguém que apoie a comissão diretiva, mas com reporting direto, de forma a garantir que as diversas frentes estão acauteladas, e uma maneira de acautelar é esta, é um bocado irresponsável pôr apenas a responsabilidade nos pobres colaboradores. Se o responsável da segurança de uma organização não garante, por exemplo, aquilo que se chama o fator duplo de autenticação, sabendo que o roubo de credenciais é já um lugar comum, acabei de dizer há bocado que existem grupos especialistas que a única coisa que fazem é roubar credenciais, então temos que garantir que não basta a credencial para entrar num sistema relevante da empresa. No telemóvel tem que ter um outro fator de autenticação, que é para que um criminoso que tenha roubado as suas credenciais, à partida não roubou o seu telemóvel, porque o ataque foi virtual, não foi remoto, sim, não lhe roubou o telemóvel, não vai conseguir introduzir o segundo fator de autenticação. Portanto, responsabiliza aquele responsável específico desta área tecnológica. Não entra.
Não, claro. Na estrutura. Não, eu responsabilizo o CEO. O CEO. Eu responsabilizo o CEO. E para isso é que serve um bom governador da cibersegurança para aconselhar o CEO a saber o que deve fazer. Portanto, nós temos de garantir que não há ponto de acesso a uma rede de uma organização apenas com as credenciais. Não pode. E já agora não pode ser com a impressão digital, porque isso é a coisa mais simples de roubar. Explica lá isso. A impressão digital é a coisa mais simples para roubar. Se houver outros mecanismos que, para além da impressão digital, for tentar a temperatura, obter algum ritmo cardíaco, já é mais difícil, porque tinha que, mesmo um dedo cortado, já não apanhava o... Agora é fácil, qualquer jovem que tenha um curso de introdução à segurança sabe fazer uma película, roubar a impressão digital de um copo, não é? E, portanto, com base nisso, pôr um dedo falso nos sistemas biométricos. Portanto, os sistemas biométricos mais robustos são os da retina e, portanto, os das impressões digitais são coisas muito fracas. Para isso tem que estar próximo de mim, não faz isso mas na China. O tema aqui é o roubo da credencial. Sim. E por isso o fator duplo de autenticação. Isso deve-se aplicar para as VPNs, que as pessoas acedem de casa à rede da empresa, têm que entrar por um sistema de segurança. Esse sistema de segurança deve impor um fator de autenticação. Esse sistema de segurança não deve permitir acessos vindos da China, vindos da Rússia, deve garantir que são acessos que vêm do país e que são acessos de um browser que é reconhecido como standard na organização, não pode permitir acessos anónimos e, portanto, há um conjunto de coisas básicas. Sim. Que o tal governador, que é o Chief Information Security Officer, que deve reportar à administração diretamente a um administrador, não deve ser um departamento que está debaixo do IT, deve garantir que estão disponíveis os mecanismos e tem que ser de utilização obrigatória. Nós, na empresa em que eu estava anteriormente, na Altice, só havia um colaborador que era invisual, portanto, que tinha outro método e tinha um EP fixo, nós arranjámos outros métodos para ele. O resto dos colaboradores eram obrigados, universal, desde o presidente ao colaborador mais... Não há tolerância zero em relação a acessos. Pois há sistemas ultracríticos. E sistemas ultracríticos não podemos permitir um colaborador ligar-se diretamente a ele. Não vou entrar com questões técnicas, sim, mas os sistemas de gestão das identidades numa organização, tipicamente numa rede Microsoft é a Active Directory, nunca o administrador da Active Directory pode fazer login diretamente lá, não pode, tem que passar por uma infraestrutura intermédia que é altamente segura, que essa infraestrutura é que faz login na AD, o técnico não faz. Sim. Portanto, ele nem sequer sabe a password. Mas voltando à questão da governação, é aqui que está a principal pecha na sua perspectiva, por exemplo, sim, em Portugal? Uma delas, porque se não houver aquilo que eu chamo o governador, e se não tiver uma doutrina de cibersegurança, ele vai gerir como? Com base na última moda, naquilo que o último vendedor lhe veio dizer, e por cima agora temos um problema enorme com as áreas comerciais, da cibersegurança, tudo. Agora a inteligência artificial tudo é uma silver bullet. Não há vendedor nenhum que não venha para o cliente, os seus problemas vão desaparecer, porque agora a inteligência artificial está tudo maluco. Se não houver alguém do lado da organização que sabe pensar estas coisas, que tem preparação, tem maturidade, isto num CISO não é um miúdo com 24 anos. Sim. Que tem maturidade para aconselhar a administração, porque isto custa dinheiro, a fazer os investimentos necessários e suficientes, nunca é total, você nunca vai conseguir 100%, mas com base no conhecimento das hipóteses e dos riscos que você tem em relação aos ativos que tem que proteger mais, você não vai proteger tudo de forma igual, não é? Sim. Os ativos mais críticos, você vai ter uma arquitetura de segurança e vai ter os mecanismos e os processos que vão reduzir a probabilidade de ter um ataque. E onde é que estão essas pessoas, José Alegria? Diz que não pode ser alguém de 24 anos. Mas a vida começa-se a fazendo, não é? Com experiência. Mas a questão é, as pessoas nas nossas empresas... não chegam a generais sem passar por tenente. Pronto. E temos tenentes coronéis nas empresas portuguesas. Vão havendo. Agora, se as empresas não reconhecerem a necessidade dessa função, e há estrangeiros também, não vejo porque é que tem que ser um português. Não pode fazer um contrato de serviços? Pode ser part-time, inclusive. Pode fazer um... Sim, mas tem empresa especializada, certo, naquele processo. E não tem que ser full-time. Em função, como a empresa da dimensão da minha anterior, era obrigatório que fosse full-time porque ela era grande e ainda por cima tinha outras empresas noutros países. Agora, a maior parte das empresas portuguesas não de facto precisam de ter um CISO a full-time. Podem ter um CISO part-time.
Agora, esse CIS é que tem que reportar a alguém da administração. E usando também a sua experiência, Portugal está muito atrás nisto? Está igual à Espanha, à França? Como é que estamos? Como é que nos comparamos? Do ponto de vista tecnológico, estamos comparáveis. O problema é do ponto de vista de governança. Há 5 dimensões na doutrina que eu defendo, que é a governança, que para mim é o problema principal, e essa governança, se estiver bem montada, depois arrasta as outras e faz com que o trajeto da cibersegurança seja gerido, e seja gerido, digamos, numa coligação de poder com a administração e com os principais diretores, de forma a se fazer o que tem que ser feito. Depois há o nível da prevenção, que é razoável em muitas empresas. Eu diria que na administração pública talvez nem tanto, mas na maior parte das empresas cotadas e que são responsáveis de infraestruturas críticas, essa é uma área que é razoável. A área da proteção também. A área de detecção rápida e contra-resposta não tanto, tem que ser trabalhada. Aliás, em 2022 os ataques principais neste país foram detectados pós-factum, o que é uma coisa que para a minha profissão é triste, não é? Uma pessoa detectar que o ataque de ransomware destruiu tudo pelo presidente a telefonar aos berros ao responsável da segurança, o que é que se passa. Portanto, essa é uma área que precisa... A contra-resposta é a forma como... Não, detecção primeiro detecção. E a contra-resposta, porque repara, os ataques são em 100 segundos. Eles podem estar às vezes meses a preparar o ataque, sem ninguém ter detectado. A terminologia americana é stealth. Portanto, entraram na rede com credenciais roubadas e ninguém detectou isso, ok? E de repente lançam o ataque. A contra-resposta é a resposta imediata do ecossistema? Claro, falhou a prevenção, falhou a proteção, tipicamente é baseado em tecnologia. Trancas à porta? Não, sistemas de firewalls e coisas são a tecnologia. Detecção é um técnico, um analista saber perceber de onde é que é o ataque e desligar. Mas tradicionalmente a contra-resposta é fechar as portas que ainda possam estar Exatamente, abertas. E fechar e desligar máquinas e contra-responder. Isso é a contra-resposta? Contra-resposta é travar. Travar por intervenção humana. É como num incêndio, o incêndio já deflagrou. Prevenção era evitar que o incêndio acontecesse. Proteção era evitar que o incêndio se propagasse. Os corta-fogos, mas o incêndio propagou-se. Agora vem os bombeiros. Não é? A metáfora para a floresta é a mesma. O bombeiro é contra-resposta. Finalmente, é a recuperação. Porque mesmo que se investa, como não se consegue proteger a 100%, há de haver um atacante um dia que conhece tão bem a sua organização e tem tanta motivação para investir tempo. Atenção, tem que perceber que do lado do atacante está um negócio. E, portanto, se há um negócio, ele se vai medir o tempo que vai investir para atacar assim, porque os ataques são oportunísticos, muitas vezes. Eles atacam um país, fazem um scan e digam assim, quais são as empresas que estão mais desprotegidas, e são essas que são atacadas. Ou aquelas que geram mais valor onde pode estar mais dinheiro. Certo, não é são as duas pode coisas, ser um critério. são as duas coisas. Mas, portanto, se apanham uma que está razoavelmente protegida, se não tem uma motivação muito grande para atacar essa, vão lá de vizinho, vão ao lado. Você conhece aquela andota do gordo e do magro a fugir do leão, não é? Quer dizer, eu desde que corra mais que tu, uma piada sem graça, mas aplica-se aqui na cibersegurança. Muitas vezes nós temos que garantir um nível razoável de proteção, porque sabendo que o ataque tipicamente é oportunístico, significa que quem estiver mais desprotegido naquela zona tem uma probabilidade maior de ser ele o atacado e não quem está mais protegido, a não ser que o ataque seja mesmo encomendado para aquela entidade específica. Portanto, atacar custa dinheiro e, portanto, você tem que garantir é que o seu investimento força o atacante a duplicar ou triplicar o investimento necessário para o atacar. Portanto, é sempre esta a regra. Até que talvez o desmobilize. Que esse é o objetivo, ele desmobilize. Porque há de haver sempre um meio... Isso é a última parte da sua doutrina, é a parte da... Ele conseguiu atacar. Mesmo com todas as estratégias que você tenha, de governança, de prevenção, de proteção e de detecção e contra-resposta rápidas, no fim do dia, pode acontecer. Isso pode acontecer. É bom que esteja preparado para recuperar a empresa, não numa semana, mas em 4 horas ou 5. Recuperar seria, na metáfora da floresta, a reflorestação? Sim, mas isso demora o tempo que demora. Okay? Mas numa empresa não pode demorar 2 décadas. Agora, eu posso complementar uma pequena coisa, que é a importância do CISO ou do Chief Security Officer, mesmo que pode ter assento no board, é o problema dos planos de contingência. As empresas também devem estar preparadas para, se a sua infraestrutura colapsou e demora algum tempo a recuperar, ter planos de contingência. O que é que fazem? Estou-me a lembrar de um exemplo que aconteceu aqui, que não quero explicitar, de uma empresa que perdeu toda a sua informação. Como é que eles continuavam a operar nessa situação? Por exemplo, pagamentos de vencimentos. Como é que é? Se todo o sistema da contabilidade parou e foi no dia 29
e no dia 30 têm de ser pagos os vencimentos. Por exemplo, o plano de contingência, posso dizer, paga-se os vencimentos iguais ao mês anterior e depois fazem-se as eventuais correções de férias, de faltas, etc. É preciso planos de contingência que são uma parte integral de todo o planeamento. Já agora, há um outro pequeno aspecto que eu tinha aqui nas minhas notas que gostava de falar. Sim. Por exemplo, é a política das empresas relativamente ao uso de pens USB. As pens USB... Deixa-me só complementar esta da contingência. Já vamos às pens. São coisas diferentes. Sim. Um dos aspectos fundamentais de um CISO maduro que tenha, digamos, uma boa empatia intelectual com a administração, porque tem CISO que ter é o Chief Information Security Officer, portanto, que é fazer as pessoas caírem na real. Perante os salários têm que ser pagos mensalmente, mas o serviço ao cliente tem que ser dado na hora. Um operador de telecomunicações ou uma empresa de televisão vai estar preocupado que não consegue faturar e corta a televisão até poder pagar os salários dos seus empregados? Não, nem que o serviço seja dado de borla. É preciso pôr de novo a infraestrutura a funcionar. Por isso é que é preciso perceber qual é a infraestrutura, o chamado nível 0, que tem que estar operacional. Também da rede informática, os serviços de produção. A questão dos salários tem um mês, tem que ser resolvidos e pode-se ter uma tática que é, olha, vou pagar o último salário e acertamos depois. Não é? Agora, ter tudo parado à espera de que estes múltiplos serviços, que não são críticos do ponto de vista do serviço direto ao cliente. O serviço direto ao cliente, um hospital tem que continuar a receber doentes, não é? Portanto, muitas vezes não tem esta ótica. Os planos de contingência que eu tenho visto são megalómanos e nunca são implementados, porque toda a gente quer na empresa 4 horas de resposta. Tudo. 4 horas de resposta? Sim, toda a gente acha que os seus sistemas são críticos. E acha que isso é execuível? Claro que não, nunca é. Produzem relatórios de 600 páginas, não é feito por um consultor, custou uma pipa de dinheiro, mas depois não é implementado no orçamento. Independentemente da escala da empresa? Nem há razoabilidade. Independentemente da escala da empresa? Se a empresa não tiver uma atitude militar para isto, fazer a triagem e saber o que é nível 0, o que é nível 1, nível 2 e ter planos manuais para ir compensando os sistemas que podem demorar mais tempo, não é? Eu não posso ter um plano manual para fazer entrega de canal de televisão. Nem vocês na rádio podem ter um plano manual para garantir que têm broadcasting, não é? Sim. Portanto, há que perceber, agora, podem fazer um plano manual para gerir algumas atividades. E esse tipo de razoabilidade tem que ter um espírito que eu chamo militar. Os militares em situações de combate sabem fazer isso, particularmente os médicos militares, não é? Triagem. O que é urgente, o que é menos urgente, o que é que não é. E é este tipo de conceito que muitas vezes não se vê na consultoria que lida com estas áreas. É muito, muito abstrata, muito top-down, muito romântica. Muito fofinha. E depois na prática aquilo não resulta em nada porque não é prática. E as PENs? Pois, as PENs é um exemplo de uma coisa que eu ia falar que devia estar no plano de segurança da empresa. Já agora há empresas que proíbem o uso de PENs. As PENs são um instrumento de entrada de malware, ou de vírus, para simplificar, nas redes das empresas e são um método de roubo de dados de funcionários pouco preocupados com a sua empresa. Ou outros que, por distração. Há um caso famoso que aconteceu há uns anos. Alguém encontrou na rua uma PEN, meteu no computador para ver o que tinha. Já agora aconselho que não metam a PEN diretamente no computador, que pode estar infectada. Já agora um método usado para atacar grandes empresas é espalhar à entrada da empresa umas quantas PENs infectadas. Alguém a apanha, mete no drive, se não estiver protegido, e insere o vírus dentro da empresa. Então como é que deve fazer? Proibir o uso de PENs, que é o que fazem empresas como a IBM. Mais uma vez, a responsabilidade do responsável de segurança não é proibir, é impedir. Portanto, há software hoje, há tecnologia que garante que você não pode pôr à PEN o sistema... Faça o que faça, o sistema não aceita. O sistema não deixa abrir e apita no serviço de detecção, apita que aquele senhor pôs uma PEN. Mas o exemplo que eu ia dar foi uma PEN que foi encontrada em Londres, uma pessoa pôs, eram os planos de segurança do aeroporto de Heathrow, a entrada onde entrava e saía a rainha. Portanto, um funcionário muito zeloso, tinha posto aquilo na PEN para ir para casa e para trabalhar em casa, por acaso perdeu a PEN. E hoje em dia uma PEN pode ter quantidades de informação brutais. Sim. É um pequeno exemplo de uma política de segurança. Proibir não resulta. Até porque com a vida as pessoas estavam em casa. É garantir que... E é a responsabilidade da empresa fazer o investimento para garantir que isso não é possível. Quando fala em contingência, onde é que entra aquilo que o cidadão comum entende como backup? Ou seja, eu como cidadão
posso ter um conjunto de materiais no meu computador, mas depois tenho discos rígidos, ou onde guardo físicos até, ou até numa nuvem, onde guardo o outro material. Esses backups, isso faz sentido? Também é assim nas empresas? Sim, as empresas têm métodos próprios, não é? Nós não permitimos que... Mas se vai tudo abaixo, como é que não funciona? Não é isso. Vamos cá ver. Quando tipicamente é um laptop, não é? E já fazemos isso para os telemóveis, mas quando o laptop é da empresa, que é o comum, a partir das empresas têm grande relutância a permitir laptops pessoais, digamos, a trabalhar dentro da rede. Sim. Tipicamente são laptops da empresa, elas têm um processo automático de backup. Portanto, a própria empresa garante os backups e, por sua vez, os backups dos backups. Portanto, temos sempre 2 níveis. Para a componente pessoal, tipicamente recomendamos que haja um backup para uma cloud que seja oficializada pela empresa. Ora bem, e as clouds também estiveram nas bocas do mundo recentemente, não é? O que é que aconteceu? Querem explicar ao ouvinte o que é que se passou e que lições foram retiradas no fundo desse grande episódio? Existe hoje em dia, é um problema que acontece com a tecnologia. Existe um nível tecnológico que permite controlar os chamados endpoints. Endpoint significa que é a parte terminal, desde um telemóvel, um laptop e um servidor. No fundo são elementos não de rede, são elementos computacionais, laptop, PC, um Mac, um telefone, um desktop, um servidor, que têm um software ligado em rede, por sua vez está ligado a uma estrutura na cloud desse fornecedor, que permite detectar, do ponto de vista atempado, alguns movimentos estranhos na rede. Por exemplo, aqueles ataques que eu me referi em 2022, eles foram detectados pós-factum. Não foram detectados que alguém já estava a andar na rede, digamos, a investigar o interesse para o atacante da informação, onde é que estava, onde é que estão os backups, onde é que está a Active Directory, etc. E esse tipo de investimento hoje em dia permite antecipar essas detecções. Acontece que... Desculpe, só uma nota. Esse policiamento da sua própria rede Sim. é humano ou não, há é um agente, Não. é um agente de software que está em todos os dispositivos, todos, e até em telemóveis, que sejam telemóveis geridos pela própria empresa. Está em todos os telemóveis. Como sendo um agente, tem atualizações. Acontece que uma das atualizações desse agente, por razões que são um pouco incompreensíveis, não foi devidamente testado ou não foi testado nas circunstâncias em que ele depois foi posto a funcionar e fez com que bloqueasse esse PC. Então, se o agente, como foi, digamos, foi instalado remotamente a partir da cloud para todos os milhares, diria centenas de milhares de dispositivos a nível mundial, significa que eles foram bloqueando. E, portanto, significa... E servidores também, não foi só PCs. Foram 8 milhões. Exatamente. Foi um Mas, apesar de tudo, global. disseram que era só 1% de toda a estrutura. Sim, podia ser. Ou seja, foi um ataque mínimo. Não foi ataque. No sentido, foi uma disrupção. Isto foi um erro. Isto foi um erro técnico. Isso. Obviamente, se é um erro técnico, é um erro humano, de alguém que, ao preparar aquele que se chama tecnicamente um patch, uma atualização desse agente, que por sua vez depois é propagado para cada PC, que pede o patch e aplica, ele ao aplicar depois não conseguia. Como é que compreende funcionar. que isso aconteça a este nível? Nós estamos a falar de uma PME. Não, estamos a falar de uma multinacional de grande crescimento, uma empresa muito grande, de grande crescimento, de rápido crescimento. Acontece ao melhor do mundo. Por isso é que na área de cibersegurança, uma das responsabilidades do tal governador, do tal CISO, é a componente de confiança. Como é que se gera confiança? Confiança não pode ser uma coisa abstrata, não é? Confiança tem vários níveis. Tem a crendice, que é aquele fulano que... É um nível mais baixo. Mas existe muito, meu caro. Veja os trampistas e veja pessoas que gostam de marcas de forma não racional. São daquela marca, aquilo é quase... Você já, quantos, eu não vou dizer marcas que eu não quero ter. É um fanatismo. E faz com que as pessoas não pensem racionalmente. Também não, e há o outro extremo da pessoa que está em constante dúvida, não é? Que não decide nada, tem dúvida de tudo. Fica também, bloqueado também. Exatamente. Portanto, a atitude racional é ponderar sobre isto. Em relação a esta parte destas tecnologias que têm uma sigla EDR, XDR, que é Endpoint Response, portanto, são tecnologias para detectar situações estranhas. Isso pode acontecer a qualquer um. Não havia ninguém razoavelmente que fosse esperar que isto acontecesse daquela marca. Não era uma marca qualquer.
Agora a marca está com problemas porque a sua imagem caiu, não é? Sim. E ao pêndulo dialético. As pessoas agora vão para o outro extremo, as pessoas agora duvidam. Eles nem sequer se apercebem que isto foi uma lição e a marca só vai melhorar. Isto não se vai repetir. E a lição já foi aprendida? Está aprendida, e já foi. Depois fizeram um relatório detalhado do que é que aconteceu, os especialistas percebem o que é que aconteceu, e a gente tem que perceber que nestas áreas de ponta, este tipo de problemas pode acontecer. Agora, se acontece outra vez, isso é que já não. Repetir erros, não. Agora, vou mudar para outra marca. Quem me garante que a outra marca não vai ter um problema idêntico? Pois. Portanto, há que saber gerir esse Pedro risco. Veiga. Há uns anos na cloud de um dos maiores operadores mundiais, a Amazon, houve parte da cloud que parou e depois foram averiguar que tinha sido um erro humano. Eles tinham de desligar uns quantos servidores para manutenção e a pessoa que meteu o número de servidores pôs um 0 a mais e desligou muito mais servidores do que devia ter acontecido. Os problemas existem. Claro que quanto maior é a reputação da empresa, mais confiança as pessoas deveriam ter. Mas não põe em causa a segurança que a nuvem, a ideia de nuvem, A nuvem não coloca. E aí o Zé Lírio pode ter uma opinião um bocado diferente. Eu confio muito mais na nuvem do que, por exemplo, nos meus backups dos discos que tenho em casa. Porque os discos, por exemplo, não são usados com grande frequência e depois depende também da tecnologia, Sim. podem deixar de funcionar. Para Já um tive cidadão, discos para um cidadão é o antigos. mais aconselhável. A nuvem. A nuvem. O cidadão não tem condições nem tempo para estar a fazer isso. Uma pessoa que fez um backup num disco, passado um ano vai e o disco pode não é ter só deixado isso, de funcionar. já não sabem que CD é Mesmo- que está, aquilo é uma Exatamente. confusão. Não é? Portanto, a nuvem é aconselhada. Aconselhável, Eu uma uso nuvem de pessoalmente reputação, a reputada, nuvem não é? de uma empresa grande Sim. com um nível de Para reputação empresas grande. é um segundo nível. Para empresas o que se recomenda é ter uma estratégia primária, assegurada por si própria, até por questão de velocidade e número, volume de dados, mas Sim. depois ter um chamado segundo nível, que é o backup, para um subconjunto, para aquilo que é mais nevrálgico, e poderia utilizar um serviço Já agora, com o perigo de ser um bocadinho mal comportado, eu ia voltar ao elo mais fraco, que é a pessoa. Por exemplo, uso de redes públicas em restaurantes, cafés, etc. Isso é extremamente perigoso e uma política de uma empresa deve ser dizer equipamentos que estão ligados à rede da empresa não podem ser ligados tem que ter uma VPN a própria redes da públicas à balda. Muitas pessoas não percebem isso e isso pode ser uma porta de entrada a muitos problemas e, portanto, deve ser responsabilidade do CIO da empresa definir nas políticas de utilização dos equipamentos de uma maneira escrita. Quando uma pessoa entra numa empresa, deve ler as regrazinhas todas que essa empresa tem e assinarem como as reconheceu e periodicamente ser confrontado com isso. As redes públicas esse CIO tem a responsabilidade de garantir que instala nos telefones dos colaboradores uma VPN certificada pela empresa. Exatamente. Pois a questão é, coloca-se no investimento. Não, o também, problema não é? é um bocado na nossa cultura. É muito fácil nós imputarmos a responsabilidade ao Então, a índio. nossa portuguesa? A nossa portuguesa, é latina. Põe-se os portugueses. E os gestores, pois não gastam dinheiro que têm que gastar para criar os controles e Mas os métodos de deixa-me segurança. colocar aqui outra questão. São as duas coisas. Temos que formar pessoas, mas temos que lhes dar os Mas nós instrumentos. temos um tecido de pequenas e médias empresas muito grande em Portugal. E isso não nos leva para uma vulnerabilidade um pouco maior por falta de meios, falta de capacidade de investimento nesta matéria, no estado em que estamos. Sim, existe aqui uma atividade que o Centro Nacional de Cibersegurança já tem iniciado, que é uma atividade, digamos, de sensibilização dessas organizações. O que é complicado, porque elas muitas vezes não ouvem nem estão para aí viradas. Se não estão para aí viradas para esses canais, não vão ouvir. Não é? Por exemplo, se cidadãos não ouvem o seu programa, Sim. as mensagens que vamos transmitir não lhes chegam. Sim. Não é? Portanto, há aqui de facto um trabalho enorme e o trabalho que eu acho que neste caso o Estado devia investir bastante mais nesse processo de sensibilização, como fez para as florestas, como fez para outras coisas, não é? Como faz para a saúde pública, que é garantir que isso acontece. E depois é o tecido de fornecedores, isso aí existe, que havendo procura, vão haver soluções, porque há soluções mesmo para PMEs que permitem uma maior segurança. Por exemplo, qualquer operador de telemóveis hoje, de telecomunicações, tem um serviço em que os acessos à internet vêm através deles e tem filtros adequados até para crianças, em relação a não impedir acesso a sites que são estranhos, impedir acesso a sites que já são comprovadamente que têm malware. Portanto,
A oferta existe. O que acontece é que não há procura, que as pessoas não têm sensibilidade qualquer para isso. Sim. E, tipicamente essas PMEs, muitas delas familiares, não contratam especialistas, porque os salários que são necessários para pagar uma pessoa com conhecimentos adequados nesta área são muito elevados e, portanto, a maior parte delas não conseguem sequer comportá-los. Mas é inevitável que possam ter um serviço externo que lhes possa permitir isso? As chamadas pequenas e médias empresas é o que é aconselhável. Eles não vão ter capacidade técnica para ter uma equipe própria. Pedro Veiga, o que é que pensa sobre isto? Ou o que é que quer dizer sobre isto? Estou mais ou menos alinhado. Já agora, a percentagem de PMEs em Portugal é semelhante à que existe noutros países. Nós temos ideia que, por exemplo, a Alemanha são grandes empresas. Não, também tem montes de PMEs. O problema é que nós em Portugal temos um problema cultural, que é, temos a mania que somos bons no desenrasca. Este termo é usado por muitas pessoas. Nós somos bons em improvisar. E nesta área não dá para improvisar. Aliás, a área da segurança no mundo digital, chamada cibersegurança, é semelhante ao problema da segurança noutras áreas. A segurança rodoviária, a segurança contra incêndios, a segurança no mar. Morreram imensas pessoas este verão porque confiaram que o mar não estava muito bravo e que não puxava e morreram. As pessoas aceleram nas estradas, não respeitam os sinais vermelhos, o laranja e o vermelho, porque nós somos... É cultural. Culturalmente nós achamos que a segurança é uma coisa que não é muito importante. Mas no caso da administração pública, que ainda não falámos, mas gostava só de sublinhar, aliás falámos disso recentemente, tem as mesmas... A preparação é igual às empresas? Como é que é o Estado neste momento, Pedro Veiga? Eu neste momento tenho dificuldade em dizer, mas quando fui coordenador do Centro de Cibersegurança, aliás, saí em desacordo com não se fazerem certo tipo de coisas, acho que é preciso investir muito mais. Lembro-me de, por exemplo, um dia ter ido fazer uma sessão de esclarecimento a uma Câmara Municipal e decidi começar a reunião de uma maneira informal. E perguntei, levante o braço quem já usou passwords de colegas de cidade. Mas poucas pessoas levantaram os braços. Acredito que houve outros que não levantaram porque tinham vergonha. E depois perguntei a uma pessoa, então porquê é que usou? A minha colega outro dia ia levar o filho à escola e teve um furo e telefonou-me a dizer que havia uma coisa muito urgente que ela tinha de fazer logo às 9 horas, quando o serviço... E então ela deu uma password, eu entrei no computador dela e fiz uma certa ação. Portanto, nós somos muito ligeiros a olhar para uma série de problemas. E depois há outro tipo de coisas básicas. Muitas pessoas, o PIN do seu cartão multibanco, qual é? É o ano do nascimento. Os ladrões sabem isso quando apanham uma carteira, ou por perda, ou normalmente por roubarem. A primeira coisa que vão ver é se está lá o cartão de cidadão, veem o ano em que a pessoa nasceu e usam como PIN de acesso aos cartões multibanco o ano de nascimento. Portanto, nós somos muito simplificadores em muitas áreas, mas não somos só nós. Há vídeos engraçadíssimos no YouTube de pessoas cuja password é 1, 2, 3, 4, 5. Mas o Estado tem à sua guarda infraestruturas críticas. Tem duas coisas. Tem infraestruturas críticas, tem serviços essenciais, o que está plasmado na lei de cibersegurança resultante da diretiva, são chamados serviços essenciais na área dos transportes, da energia, no sistema bancário. E aí a conversa é outra. Ou seja, há muitas velocidades e esta é a outra velocidade. E, portanto, aí tem havido, do ponto de vista do Centro de Cibersegurança, já depois de eu ter saído, e continuam a fazer esse trabalho de capacitar e motivar essas entidades a terem planos robustos para que esses serviços essenciais sejam bem protegidos. Infelizmente, depois há uma falta grande de recursos humanos que depois determina o que acontece. Mas já agora, deixe-me só, e porque eu referi esse exemplo no livro, e depois fazem-se coisas para simplificar. Por exemplo, o cartão de cidadão, que eu acho que é uma ótima criação, tem 3 pins de proteção de dados. É o PIN de morada, o PIN de autenticação e o PIN de assinatura digital. E há uns anos, para simplificar, são iguais. Puseram todos os cartões novos que são emitidos a partir de uma certa data, o PIN de morada é 0000. Se um ladrão encontrar ou roubar uma carteira com chaves de uma residência e o cartão de cidadão, se o ladrão for suficientemente esperto, põe o cartão num leitor, o PIN de morada põe 000 e tem a morada exata, rua, número, andar, porta, e pode ir assaltar a casa com as chaves que estavam lá. Isso não foi ainda corrigido?
À data de hoje não lhe sei dizer, mas por acaso eu pedi Espero uma que o cidadão renovação. altere o PIN. Não acontece para uma Eu parte pedi das uma pessoas. renovação do cartão de cidadão que vou levantar daqui a uns dias e estou com curiosidade de ver. A primeira coisa que eu vou fazer é alterar o PIN. Mas o cidadão normal não sabe. Sim. Inclusive, os outros PINs, a maior parte das pessoas deitam o papel fora ou não sabem onde o arrumaram. Sim. E isso é José complicado. Alegria? Eu gostava de dizer o seguinte: quando se fala na administração pública, administração pública. Eu tenho evidências de ataques, penetrações, digamos, não aconteceram nada. O atacante andou. Nós temos uma coisa chamada honeypots, que é mecanismos para atrair atacantes, para nós observarmos o que é que eles fazem, e se eles não vêem nada de útil, eles saem. Uma vez mais, a maioria dos atacantes competentes têm interesses financeiros. Eles entram numa Câmara Municipal, podem andar lá, não vê nada de interessante, Saem. Portanto, muitas pessoas que nem sequer sabem que alguém andou lá dentro, não há ataque, eles por simplesmente saem. Atenção, uma infraestrutura crítica é outra. Agora, a maior parte, o problema principal na administração pública é uma coisa que eu chamo de ciberhigiene. O principal vetor de preocupação é o obsoletismo. Sistemas obsoletos, laptops e PCs com Windows que já não está suportado, já para os quais não existem patches. Começa logo por aí. Se você for ver a quantidade de equipamento informático na administração pública, uma vez mais nas infraestruturas críticas, há essa preocupação e, portanto, particularmente na área operacional, essas organizações têm um CISO, ele não vai permitir que tenham uma percentagem significativa de equipamentos obsoletos para o qual não existem atualizações. Agora, no resto, nas câmaras municipais, mesmo em hospitais, alguns públicos, coitados com o orçamento que eles têm, e se calhar a prioridade é para os sistemas de radiografia, para os sistemas médicos e não para os PCs. Sim. O nível de obsoletismo dos equipamentos informáticos, que é o ponto de entrada que tem mais vulnerabilidades por definição, é um ponto. É a grande vulnerabilidade, digamos aqui. É grande vulnerabilidade. Portanto, é ciberhigiene em geral. Além disso, por exemplo, cópias de segurança. Adicionado com a falta de recursos, o problema só se vai degradando. Agora, o facto de não terem sido atacados não quer dizer que já não tenham estado lá pessoas, aliás, pelo contrário, essas credenciais estão a vasculhar. Às vezes até pode ser quase uma escola, para entrar e fazer e atingir, depois deixam aquilo que se chama o ovo de Páscoa, que é um ficheiro que é criado, que é para os amigos perceberem, os amigos não, o outro atacante perceber até onde é que ele conseguiu colocar, não fazem nada porque não lhes interessa, não têm interesse nenhum em divulgar o seu acesso, porque se não tem motivação económica relevante, para que é que vão divulgar? Mas, por exemplo, tendo estado à guarda muitos dados de saúde, por exemplo... Mas isso são diferentes, há entidades que têm essa informação. Não é? Os hospitais, felizmente, têm os sistemas informáticos, os dados de saúde não estão agregados, já é uma medida de prevenção. Já é uma medida de prevenção, uma regra básica de segurança na saúde, que é não tem lá um registro que tem todo o histórico. Você pode ter esse histórico, tem que ter software especial que vai buscar informação aos vários sítios e coleta num relatório para oferecer ao médico, para apresentar ao médico. Mas, portanto, a administração pública é um mundo, temos que perceber, uma vez mais, a mentalidade militar, o que é crítico. Uma coisa é a rede elétrica, as redes dos hospitais, a rede financeira. E isso está assegurado. No caso da banca em particular, tem uma tradição muito grande na segurança em relação a isto. Aliás, você não ouve falar houve estas fraudes, não é? De roubarem as credenciais do utilizador. Os bancos estão, do ponto de vista legal, muito protegidos, o que é irritante para quem sofre o problema, porque depois, só com a carta da polícia, portanto, os bancos também protegeram-se nas várias frentes, protegeram-se tecnicamente, mas depois quem incauta é o utilizador. Quer dizer, o utilizador que cai na cena de um telefonema e dá as credenciais, dá toda a informação ao telefone. É o elo humano. Quer dizer, então, mas a gente não vai lançar fosfoglutina na rede de água para melhorar... Pedro Veiga, o que é que queria dizer? Eu não queria ocupar muito tempo, eu queria dizer muitas coisas, mas creio que o tempo do programa está limitado. Mas ainda temos aqui mais tempo. Ia complementar o que o José Alegria diz, numa outra dimensão, que é o isolamento das pessoas e a necessidade que as pessoas sentem de fazer as coisas hoje imediatamente. Recebem um mail, não leem bem e querem reagir. Este imediatismo associado ao isolamento das pessoas estão, por exemplo, um jovem num quarto que vai ao YouTube e vê algumas técnicas de hacking, e há vídeos no YouTube que explicam como é hacking, numa perspectiva positiva, que é como é que eu posso proteger a minha rede. Mas um jovem que está num quarto é tentado pelo chamado voyeurismo e vai experimentar. E às vezes consegue entrar numa rede que não está devidamente protegida e depois
é tentado a fazer as coisas mais mirabolantes, desde roubar informação sobre uma equipa de futebol adversária. Não vou instanciar muitos casos. O principal é que esse software que estes miúdos usam vem sempre um presente envenenado. Quer dizer, as pessoas que se habituaram a ir buscar livros de graça, vídeos de graça, esquecem-se que há sempre um presente, muitos deles têm um presente envenenado, é um malware instalado. Portanto, as pessoas têm tanto interesse em fazer downloads de tralha, não é? Não querem pagar. Se não querem pagar, arriscam-se a irem buscar esse conteúdo a um site que traz um malware atrás. E se eles próprios, no PC deles, não estiverem protegidos, não tiverem software sofisticado em termos de antivírus, porque muitas vezes essas pessoas até têm já um PC desatualizado, já está obsoleto, e que não estão para gastar dinheiro no antivírus, imagina, pois a partir dali, se por acaso o pai dele vai usar esse PC para aceder à empresa, já temos aí um problema. Pois. Duas coisas finais. Primeiro, os atores estatais e a ideia agora um bocadinho de geopolítica metida nisto. Com as guerras que temos visto, as tensões, é um fator cada vez mais volumoso nesta discussão, José Alegria. Os atores estatais, para ser franco, são mais visíveis em duas vertentes. Primeiro, sim, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, houve um grande receio a nível europeu e internacional de que ia haver um movimento, o nível de ataques aos países que apoiaram a Ucrânia ia disparar. Isso não se verificou de forma significativa. Verificaram-se os ataques chamados DDoS, de tentar evitar, no fundo, baixar a capacidade de resposta dos sistemas web de várias organizações nesses países europeus, em particular, mas de facto não aconteceu. Não aconteceu de forma significativa. O que acontece, de facto, os grupos estatais investem em quê? Os países que precisam de fundos investem no cibercrime, especialmente variantes de ransomware, para obter financiamento para os seus países. O Irão e a Coreia do Norte são exemplos claros. A Rússia nem tanto e a China também não, portanto não é por isso. A espionagem industrial continua a acontecer, só que ela não se sabe, porque é stealth, se ela é competente, o espião não tem interesse em divulgar que está a espiar, não é? Portanto não se sabe, eles vão roubando informação e depois o perigo é que depois de roubar informação relevante, vendem os acessos a uma equipe de cibercriminosos eventualmente associada a esse país, para eles depois fazerem a componente financeira do ataque e finalmente a influência em eleições, a parte de atividade política. E isso, quem faz muito isso é a Rússia, não é? Que é utilizar estas equipes mais vocacionadas para a produção de conteúdos falsos, para influenciar... Redes sociais, sobretudo. Tudo, mas tem uma estratégia absolutamente sofisticadíssima para influenciar as eleições na Inglaterra, quando foi do Brexit, nos Estados Unidos em particular, portanto são a parte que afeta. Aqui em Portugal vamos se calhar ver qualquer coisa, mas Portugal para a Rússia não é propriamente um país, digamos, agora vou dizer uma coisa que é altamente politicamente incorreto, mas de facto Portugal não tem a mesma relevância para os russos que os Estados Unidos têm, não é? Isso é natural. Do ponto de vista Mas tem colegas meus que dizem que é igual, não? Não, estas equipes não espalham o seu conhecimento de forma horizontal, não. Eles focam porque isto custa dinheiro. Mas pode haver um processo de copycat em Portugal do que está a acontecer lá fora. Pode acontecer, há pessoas que aprendem. Hoje em dia estuda-se como é que consigo a tal engenharia ética, não é? Engenharia social, a gente aprende como é que eu vou enganar os meus concidadãos, não é? Como é que o conceito de troll, o conceito de criar os deepfakes, criar utilizadores falsos na rede X. E não está mais forte em Portugal? Nota, sim. Aliás, quando começa-se a ver populismo e partidos mais populistas, aprendem. E, portanto, muitas vezes vê-se forças políticas que são mais hábeis a utilizar as redes sociais do que outras. Outras depois aprendem tarde. Depois vão copiando, não é? O pêndulo dialético. E, portanto, significa que o nível de ruído que existe nas redes sociais é uma coisa que é ensurdecedor. A questão é começar como combater isso, não é? E combater isso também tem a ver com formação. Aliás, na própria escola de jornalismo tem que se treinar mais as pessoas que trabalham nesta área a fazer triagem melhor, a fazer o fact-checking. Como é que se faz fact-checking quase em tempo real? Aliás, a discussão dos debates nos Estados Unidos é que o Trump dizia o que queria e os jornalistas da CNN não interrompiam, deixavam dizer. Sim, é um grande debate nos Estados Unidos, a capacidade de o fazer no tempo real. É muito complicado. E por isso é que a tecnologia também pode ajudar, não é? Se nós temos tecnologia
Aí, uma vez mais, a buzzword da inteligência artificial, ajudar a fazer fact-checking, que existe já grupos no X e noutras redes sociais dedicadas a isso. Se calhar há um trabalho de doutoramento interessante para pessoas começarem a desenvolver tecnologia que ajude pessoas como você e os seus colegas na televisão a ter uma coisa que não, tipo telepronto, que ajuda pelo menos a dar uma corzinha de... Pedro Veiga, sobre isto. É preocupante, especialmente agora a crescente sofisticação dos sistemas de chamada inteligência artificial vem trazer novos desafios. Falei há bocadinho do deepfake, portanto podem aparecer imagens e vídeos que são falsos, com uma sincronização perfeita entre um discurso falso e os lábios. Temos visto isso. Exatamente. Isto traz novos desafios. E depois há um outro problema do ponto de vista psicológico, que é que muitas pessoas ouvem aquilo e depois, mesmo que seja desmentido, a primeira ideia que fixaram, isto está estudado pelos psicólogos, é que a pessoa memoriza. E mesmo que depois seja desmentido, o valor do desmentido já é muito, muito limitado. O roubo de identidade aí não é bastante forte, desse ponto de vista, a voz. Podem usar este o banco da minha voz, de phishing, não é? Sofisticado. Nestes programas todos podem ouvi-lo a sua voz podem buscar o timbre e outros aspectos práticos da sua voz, ou da minha, ou do José Alegria, e pondo um texto diferente, ser sintetizada. Como é que se previne isso? Mas como é que se previne isso? Nos Estados Unidos há um fenómeno que é uma coisa horrível, que é o robocall. Que são chamadas automáticas por robôs para marketing, para coisas... Agora imagine que você no WhatsApp, não é? Que as pessoas usam para vídeo. Sim. E aquilo que aparece é alguém da sua família, a cara dela, com a voz, a pedir-lhe aquela história do telemóvel. É completamente diferente de uma mensagem no WhatsApp, não é? Sim. Porque o tipo de crendice, de acreditar na imagem, vai aumentar. E aquilo que estava a dizer o Pedro... Olá pai, olá mãe... traduzido sob a forma de vídeo com a cara do filho. É muito complicado evitar isso. É difícil de prevenir isso. Você tem que ter o tacto, quer dizer, desculpe, desliga e depois liga à sua filha, ou se quer que seja, perguntar se era ela, ok? Portanto, agora, tem que ter uma mentalidade de começar a desconfiar. Isto pode chegar a um ponto endémico em que as pessoas têm que fazer isso mesmo. Quer dizer, imagino que este fenómeno, se você for a primeira vítima, não vai cair. Se for a primeira, não é? Agora, se isto acontecer, começar-se a ouvir falar deste tipo de situações, as pessoas vão ter e alguém vai sugerir métodos de verificação. Aquelas desligar, sim. E você faz a chamada. Há algumas brincadeiras que se fazem com a utilização de voz, até há aplicações que fornecem essa ideia. Isso não é muito seguro desse ponto de vista, não é? Não é. Mas, de facto, em relação à história das redes sociais e da política, há o conceito de crendice. E isso é um fenómeno humano. Há pessoas que seguem cultos e têm crendice, e a crendice acreditam naquilo. Último ponto para a nossa conversa. Internet das coisas e inteligência artificial. Até que, segundo este inquérito, comecei aqui este inquérito do Observatório de Cibersegurança, a tecnologia emergente mais desafiante para a cibersegurança, segundo os profissionais inquiridos em 2023, foi a internet das coisas. Queres explicar-nos alguma coisa sobre isto, Alegria? A questão é a seguinte: a internet das coisas, isto é um fenómeno industrial, digamos assim, embora na domótica em casa também começa a acontecer. Começam a aparecer dispositivos que permitem em rede fazer certo tipo, rega de hortas, rega de campos de golfe, segurança da casa, domótica, etc. Agora em minha casa tenho isso, eu abro e fecho os stores remotamente, abro e fecho as luzes remotamente, ligo a câmara de videovigilância. Eu tenho isso em minha casa. O que acontece é que a indústria evoluiu de uma maneira muito rápida em que os dispositivos finais, muitas vezes de origem chinesa, têm um poder computacional limitadíssimo e são extremamente frágeis. Portanto, é muito fácil atacá-los com aquilo que se chama força bruta. Porque eles não têm capacidade computacional para ter as proteções que devem ter. Por outro lado, não se foi desenvolvido em paralelo os algoritmos que permitem perceber que uma orquestra de violinos a tocar uma sonata determinada devem ter as comunicações entre eles é aquilo.
Portanto, não são propriamente computadores pessoais genéricos, em que qualquer coisa pode estar a acontecer. A vantagem do Internet of Things é que tem dispositivos finais que fazem uma coisa muito bem, medem a temperatura do frigorífico, ou medem a intensidade da luz, se está ligado ou não está desligado. O que eles comunicam para o cérebro central é uma coisa super limitada. Portanto, se de repente esta sinfonia, metáfora, começar a tocar outra coisa, começar a fazer outra coisa, alguma coisa está errada. E, portanto, falta, por um lado, dispositivos que tenham certificação europeia, já está a começar a acontecer, para não ser qualquer porcariazinha que se compra aí no mercado, numa loja de 300, que não tem condições básicas de segurança ela própria, que vem com a password de fábrica, que toda a gente sabe, os hackers vão à internet e têm uma base de dados que diz qual é a marca, qual é o modelo, qual é a password por default. Password por omissão. Sim. E tentam, e a maior parte das pessoas não as muda. E muitas vezes as empresas que instalam estes dispositivos em casa também não sabem. E por sua vez, o sistema que controla isto não tem a segurança para garantir que a componente de rede é altamente limitada para não permitir que, mesmo que haja uma intrusão nestes dispositivos, ele não se pode comportar mal. E portanto, mas hoje já estamos em 2024, isto já evoluiu de uma maneira significativa. Não só falar de regas de campos de golfe que entraram, desperdiçaram a água toda, portanto as coisas são... E mais, qual é o interesse disto? De alguém atacar? É disruptivo? Ou são ativistas? Ou alguém que quer ser destrutivo? Porque do ponto de vista financeiro não é? Não estou a ver que haja muito... Pedro Veiga, sobre isto? Eu tenho em casa uma quantidade de dispositivos da Internet das Coisas. Tenho várias marcas, até porque estive a validar os protocolos de segurança. Muitos deles utilizam servidores na cloud dos fabricantes dos equipamentos, mas eu, por acaso, em minha casa instalei o meu próprio servidor, portanto, meus dados não vão para a cloud. Mas a maior parte dos utilizadores não têm cuidado, compram o equipamento, não mudam as passwords. A password mais conhecida é admin, o username, e a password é admin, faz parte da lista das passwords mais usadas todos os anos. As pessoas compram, por exemplo, um repetidor de rede, metem numa tomada para ter rede no quarto. Sim. E não mudam a password. E o equipamento fica desprotegido. Felizmente começa a haver legislação. O Reino Unido aprovou e entrou em vigor, salvo erro, no dia 1 de abril deste ano, a proibir que sejam vendidos no Reino Unido todos os equipamentos que não tenham proteção. Já agora, ainda não tenho dados sobre o impacto que isto teve. Por exemplo, uma coisa que se argumentava muito era, se eu for comprar produtos na Amazon, como é que a Amazon vai fazer? Vai vender uns produtos para o Reino Unido mais caros, com mecanismos de proteção mais avançados, e para o resto do mundo, equipamentos mais relaxados. Sim. Portanto, há imensas discussões por trás disso, mas são uma porta de entrada possível para falhas de segurança. Porquê que há pouco estava a dizer que a inteligência artificial... Não. O que eu estava a comentar é, como tudo na vida, é o abuso da expressão. Sim. Não há comercial zeco. Eu vou dizer isto de forma mesmo mazinha. Provocatória. Que não, em qualquer apresentação de um produto, a inteligência artificial é uma coisa, é a banha da cobra deles. Quer dizer, portanto, a pessoa está inundada. Não há nada tecnológico de segurança que não venha com a buzzword da inteligência artificial. Mas é uma aliada da E o cibersegurança. Pode ser, por exemplo, mas não pode servir é para ser banha da cobra, porque estão a vender coisas que não é verdade. A inteligência artificial não atingiu o nível, e pelo menos não é comprovado no produto em si como é que a inteligência artificial amplifica a capacidade do dispositivo. Parece lá uma buzzword. Inteligência artificial que a gente faz e não sei o quê, não é preciso tantos recursos. Nós fazemos. Quer dizer, percebe? E hoje em dia estamos a ter os CISOs, que são os compradores, muitos deles também sem a preparação certa, de repente aparece a crendice da inteligência artificial. A inteligência artificial sim tem um potencial enorme, e agora tem que se comprovar como é que de facto vai ajudar, de facto. Porque se nós nos queixamos que não temos especialistas de cibersegurança, e especialistas de inteligência artificial temos, as pessoas esquecem-se que também há lacuna. Portanto, então agora ainda se complicou. Como é que eu vou ampliar a segurança com o reforço de LLMs, portanto, dos modelos de linguagem? É uma questão de tempo. Mas onde é que estão os meios? Claro. De formar as pessoas, certo, não é? Certo, mas uma coisa é o potencial. Que é grande, aliada na cibersegurança. Certo, mas a cibersegurança artificial também é utilizada no ataque, por exemplo. Como é que você pensa que os mails de phishing são construídos hoje? Há uns anos atrás nós topávamos logo um e-mail de phishing que era uma coisa escrita em brasileiro, com um telefone de São Paulo, a tentar passar para o diretor financeiro de uma empresa portuguesa. Hoje, os e-mails de phishing são construídos com base nesses modelos, quer dizer, quem ataca do lado
do lado de quem ataca, sabe utilizar o ChatGPT-4 e outros motores para construir texto credível, bem construído em português ou em inglês ou na língua que for, com os telefones certos, para fazer com que a pessoa que lê aquele e-mail fique mais convencido que o e-mail potencialmente é legítimo, percebe? E, portanto, quem ataca já está a usar isso, já está a usar esse processo. Para quem defende numa organização, eu sei que sim, vou usar aonde? Em use cases, em que áreas concretas, certo? Portanto, os fornecedores, particularmente aqui em Portugal, que são fim de linha, são fornecedores que não são eles que constroem produtos, muitos deles são revendedores até. Meus amigos, aquilo já vão com slides em PowerPoint, aquilo é a inteligência artificial por tudo que é sítio. Pedro, vamos fechar sobre a inteligência artificial. O que é que pensa sobre essa ligação com a cibersegurança? O que é que quer aqui partilhar connosco? É um pau de connosco? dois bicos. Agora, do ponto de vista de, por exemplo, proteger uma rede, se eu tiver um sistema que detecte com base em algoritmos de inteligência artificial, mas já existem há muitos, antes desta vaga da inteligência artificial, já existem sistemas há muitos anos que, por exemplo, detectam padrões de tráfego atípicos. Por exemplo, uma empresa de média dimensão deve ter um sistema desses que permite detectar acesso externo à sua rede ou tráfego interno à sua rede a horas atípicas. Já existe há muitos anos. E isso é importantíssimo para detectar. Artificial. Pois, isso é importantíssimo para detectar potenciais problemas na rede. Por exemplo, um netbot que foi metido por uns hackers e se há muito tráfego a certas horas em que não deveria haver, isso é um indicador potencial. É natural que com a inteligência artificial os sistemas comecem a ser ainda mais elaborados e detectarem algo ainda mais fino. Mas existem sistemas há muito tempo. Agora é uma moda dizer inteligência artificial em tudo. Os tais vendedores de banha da cobra agora utilizam a inteligência artificial para vender em laboratórios. Uma coisa que vale a pena referir, em laboratórios, estou a falar de pessoas com a preparação académica para lidar com estas coisas. Sim. O que está a acontecer é criar repositórios de informação com base nas IBM, das Microsoft, das Cisco, dos vários e grandes entidades, repositórios de informação sobre modus operandi e sobre a descrição de métodos de ataque, e essa informação é consumida por estes motores, digamos assim, para, digamos, apoiar o analista de cibersegurança. Porque aí já estamos a falar do repositório de conhecimento, e vão aparecer empresas que vão vender este serviço, vão coletar a nível da internet, a nível mundial, mas isto demora tipicamente 1 ano, 2 anos, 3 anos para ter a massa de informação atualizada, para que isso possa alimentar uma versão do motor de modelos de linguagem natural, para que possa aconselhar quer um ser humano, um analista, quer outro motor de detecção sobre, digamos, baseado no conhecimento histórico até agora, daquilo que foi reportado. Sim. Isto é um tipo de ataque que acontece, como existe para o xadrez. Está a ver? Portanto, na área do xadrez é outra coisa. Que movimento de xadrez é que existe? Isto foi uma entrada siciliana. Este tipo de coisas acontece na cibersegurança, mas ainda não é comum. E muitos dos comerciais que nos falam disto não é nada nessa área. É na área, pura e simplesmente, as regras de correlação. As regras de correlação vêm da ONU. Ou baseiam-se num repositório histórico. E na prática é uma derivação das regras já existentes, ou então os sistemas não vai inventar. A inteligência artificial não está aí, não está ao nível da inteligência humana, está muito atrasada. As pessoas que não pensem, é uma coisa giríssima, é fantástico o que fazem, mas não tem nada a ver com a capacidade dedutiva que é necessário para trabalhar nestas áreas. Muito obrigado pela vossa presença, aprendemos muito e é bom voltar a ouvir esta conversa, por isso ela está disponível sempre em podcast, junta-se ao nosso acervo de debates nos últimos anos. Muito obrigado. Então falámos sobre a cibersegurança em Portugal com Pedro Veiga e José Alegria. Este programa, como indiquei, está em podcast, na versão digital habitual, com um genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, Diogo Casinha, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para mais uma conversa neste programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.